Gente, hoje o vídeo tá um pouquinho diferente. Eu trouxe vocês pra dentro aqui do consultório para compartilhar um assunto que eu sei que muitos de vocês me mandam aí no Instagram e tem dúvidas, porque a gente forma na faculdade, a gente fica mais perdido que tudo, a gente não sabe para onde a gente vai com tanta área que a biomedicina nos permite. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha história. Se você não me segue lá no Instagram, me siga lá para vocês ficarem bem pertinho de mim e acompanharem toda a minha rotina, e me sigam aqui no YouTube também, que toda semana a gente tem novidade para vocês. Gente, primeiro passo que eu falo que é o mais importante, que hoje em dia eu dou mentoria para as minhas alunas e eu falo muito sobre isso, é o estágio, né? Eu falo que o estágio é a porta de entrada para a gente poder entender melhor a área que a gente quer trabalhar. Às vezes a gente vê uma matéria na faculdade, fica apaixonada e quer trabalhar com aquilo, e quando a gente vai aprofundar mais, às vezes não é aquilo que a gente esperava. Então o estágio, gente, ele nos permite começar na área, entender como que é o trabalho, como que é o dia a dia, para ver se realmente é aquilo que a gente quer. Então a minha trajetória, gente, ela não poderia ser diferente, né? Ela começou no estágio, assim como todo mundo na faculdade. Eu já comecei a procurar estágio. Quando entrou no período do estágio, eu já estava assim, já encaminhada para alguns estágios. Então eu comecei na patologia clínica, eu sou biomédica esteta e patologista clínica. Então, gente, na patologia clínica eu trabalhava com bactérias, fungos, virologia, eu era apaixonada. Só que quando eu fui para a rotina clínica, eu vi que eu não era feliz naquele meio ali de laboratório, porque a gente lidar com muitos laudos de doença e aquilo não estava me fazendo bem. Tem pessoas que têm uma maturidade mental maior para lidar com doenças e por mais que a gente esteja ali no backstage, né, mas por trás de tudo, é uma área que exige muito um psicológico, né, trabalhar todo o tempo com bactéria, fungo, essas coisas, mas é uma área assim magnífica. E eu falo que todo o estágio que a gente faz, gente, vai servir para a área que a gente for trabalhar. O fato de eu ter trabalhado em patologia clínica antes da estética me fez entender mais sobre bactérias, principalmente bactérias de pele, né? Então, assim, foi muito bom e válido para minha profissão. Só que aí eu comecei um estágio na FUNED, né, de bacteriologia, que no caso é aqui em Belo Horizonte. E aí depois surgiu um estágio na estética para mim. Vou confessar para vocês que não era a minha profissão de primeira, eu não entrei na biomedicina querendo estética. Eu entrei para conhecer o curso e entender qual área eu gostaria de atuar. E eu falo para vocês que a estética, ela me escolheu exatamente porque a estética surgiu como estágio para mim na época, né? Uma amiga falou assim, tem um estágio numa clínica. E há 7 anos atrás, gente, quando eu comecei na estética, na minha cabeça a estética ainda não era harmonização, botox, tudo isso que a gente pode fazer hoje, né? A estética na época, pra mim, era só massagem, limpeza de pele, essas estéticas mais básicas. E aí, quando eu fui pro estágio, gente, que eu fui entender que a estética básica, na verdade, ela é realizada pelos esteticistas, né? E a gente, biomédico, a gente fica na parte de injetáveis. Então, meu olhinho já brilhou, porque eu amava agulha na faculdade, eu amava tirar sangue. E aí, eu já cheguei no estágio super empolgada, fui direto para aprender, né, com o biomédico na época que trabalhava comigo, como que fazia os injetáveis. E, gente, ver as pacientes emocionadas, porque eu falo que a estética não é sobre trabalhar com procedimentos injetáveis, é sobre trabalhar com sonhos, né? Então, quando eu saí daquele meio de laboratório e fui para um meio onde os pacientes se abraçavam e sorriam, gente, é uma coisa assim muito, muito gratificante, porque às vezes um pontinho ali no nariz, uma boca mais fininha, que você muda na vida do paciente, você muda completamente a vida daquele paciente. E tanto financeira, amorosa, autoestima, gente, é tudo na vida de um paciente. Eu falo que a gente modifica eles dentro pra fora, literalmente. E às vezes é uma coisa mínima ali que pra gente é só uma toxina botulínica, é só um bioestimulador, mas pro paciente é tudo, né? Então, assim, eu amei, eu me dei super certo com a profissão e desde então eu nunca mais saí. Sem enrolação, contando um pouquinho pra vocês como que eu comecei, vou explicar pra vocês o que a gente precisa para começar a trabalhar com a harmonização, os procedimentos mais injetáveis, que eu sei que todo biomédico ama, né? Então, gente, saí da faculdade, fiz o estágio. O estágio, ele não nos capacita para começar a fazer os injetáveis. São procedimentos muito detalhistas, que a gente trabalha com sonhos, expectativas. Então a gente, infelizmente, não sai do estágio pronto para atuar. Mas eu falo que o estágio, ele é essencial, gente, porque a gente tem a base ali da estética
básica mesmo, da limpeza, do preparo da pele, do manejo, ela é essencial para a gente conseguir trabalhar com os injetáveis lá no futuro. Então toda essa base eu sou muito grata por ela, apesar de no estágio eu só ficar acompanhando e não fazer os injetáveis, eu aprendi muito com a prática clínica, não tem nada melhor, não tem curso nenhum que ensine isso pra gente, que é ver como que é o dia a dia de uma clínica. Então é muito válido, gente, mesmo que não seja remunerado, façam estágios. Eu falo que a gente tem que pagar para fazer estágio, porque é assim, uma experiência essencial para nossa vida. O estágio, gente, ele vai te capacitar para sair como um biomédico esteta, porém você não está apto ainda para atuar com esses procedimentos. Você vai ter uma base ali do estágio. Quando você sai do estágio, o primeiro passo que você vai fazer é se especializar numa área que você se identificou mais. Por quê, gente? A biomedicina estética, dentro da biomedicina tem milhares de áreas. Dentro da biomedicina estética tem muitas áreas. Tem tricologia, a parte de capilar, que a gente pode trabalhar com MMP. Tem a parte do facial, tem a parte do corporal, tem parte de gordura, de rejuvenescimento. Então a gente tem que trabalhar nessa área para a gente entender qual que seria a área que a gente se identifica mais, o nosso estilo de vida se identifica mais, né? E nisso a gente vai ter paixão por aquilo que a gente faz, que é essencial em qualquer área que a gente for trabalhar. Então, saiu do estágio, gente, primeira coisa que eu fiz foi a pós-graduação. Na época eu achei essencial, porque eu ainda não sabia qual área dentro da estética eu queria atuar. E nisso eu entrei na pós exatamente para mim ter uma noção se eu queria atuar com capilar, se eu queria atuar com facial, com corporal. E foi na pós-graduação, quando a gente aprofunda em todos os assuntos da estética, que eu me identifiquei com rejuvenescimento, harmonização facial, que foram os procedimentos mais detalhistas, mais minimalistas que eu gosto, que hoje em dia é minha paixão, que é uma boquinha, um narizinho, um botox. Mas tenho certeza que você vai se identificar com uma área que você tem mais facilidade, né? E que você gosta de aprofundar naquilo. Então, dentro da biomedicina estética ainda tem muitas áreas. Tem a área de suplementação também, que eu acho muito importante a gente ter esse conhecimento. E que na pós, gente, a gente tem um pouquinho uma pincelada sobre tudo, sabe? Eu falo que a gente ser um profissional que trabalha suplementação, que trabalha a pele, que entende o paciente, que entende sobre hormônios, a gente é um profissional mais completo. Quando a gente trabalha com o organismo do paciente, não existe receita de bolo. E a biomedicina estética, gente, veio para fazer o biomédico colocar face no mercado, rosto no mercado, porque antes a gente ficava só por trás dos médicos, né? A gente fazia laboratório, a gente fazia pesquisa, vacinação, mas a gente não lidava, não pegava no paciente. E a biomedicina estética, ela nos proporcionou isso hoje. Então, assim, é perfeito, é maravilhoso, é uma profissão excelente para quem ama. E aí depois da pós-graduação, gente, eu ainda fiz cursos de especialização nessa área que eu falei com vocês. Então, a primeira base é o estágio, depois eu fiz a pós-graduação para ver qual área eu gostaria de atuar, e aí depois eu fiz cursos em áreas específicas. Por exemplo, peguei um curso de toxina botulínica, onde eu conseguia praticar toxina botulínica, entender diversas áreas que a gente pode atuar com ela, a força dela, os músculos, como funciona. Depois fiz um curso de harmonização facial para aprofundar, né, me especializar em harmonização facial. E, gente, uma coisa que eu amo de paixão, manejo e cuidado com a pele. Não adianta a gente fazer um botox ali no músculo, fazer preenchimento e a pele tá horrível. Então, eu sou apaixonada por esse processo de rejuvenescimento, então me especializei ainda mais nos processos de peelings, tratamentos de pele de bioestimulação, fios, sustentação de tecido. Mas precisei da harmonização e da toxínica para refinar os meus resultados. Então é esse o processo que eu segui e tenho certeza que vocês irão se identificar também se vocês seguirem esse passo a passo, começar de baixo, entender como que funciona todo o processo da pele primeiro, para depois ir aumentando o nível de dificuldade, digamos assim, e de especialização. É igual a faculdade, gente. A gente entra na faculdade escolhendo um curso, achando que a gente vai ter só aquela matéria que a gente ama, biologia, por exemplo, né? E chega lá, é matemática, é química, é muita coisa. Então, gente, na vida a gente vai só cada vez mais se especializando. Então, dentro da biomedicina, que já é um curso da área da saúde, você vai se especializar numa área. Dentro dessa outra área vai ter várias areazinhas. Dentro dessas areazinhas, você gosta mais de quê? Do rejuvenescimento? Então, é assim que você vai se tornar um profissional diferencial na área da estética. Eu recebo muito a tal da
Gente, mas a estética tá muito saturada. Não existe mercado saturado se você amar o que você faz. Então, gente, não vai faltar paciente pra ninguém. Tem muita gente. Hoje em dia a estética ela cresce mais de 100%, né? Não sei nem quanto por cento aí ao ano. Então tem mercado pra todo mundo e tenho certeza que se você ama essa profissão, você vai se diferenciar independente do estado da cidade que você trabalha. Então é isso, gente. Falei pra dar, eu falo demais. Mas queria compartilhar um pouquinho, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito de vocês que estão começando. Recebo pessoas no meu Instagram diariamente me perguntando sobre isso, então espero que eu tenha ajudado um pouquinho você na sua trajetória. Um beijo e até o próximo vídeo.